Bom dia, boa tarde para o Rodrigo. Oi, Paulo. Boa tarde. Oi, Paulo. Boa tarde. Tá me escutando, Paulo? Estou escutando e você. Tô bem. Mas tá bom o áudio? Tô um pouco distante aqui do celular, Tá bom, aqui tá bem bom. então tá certo. Eu tenho que comprar um microfonezinho para ficar melhor. Dizem que fica melhor. Mas, então tá tudo bem. Que bom que chegou o dia, né? Chegou o dia de a Sim, gente falar desse tema aí tão legal e acredito que venha interessar em muitas pessoas, mesmo que talvez possa não comparecer muitas pessoas hoje, mas vai ficar gravado, né? De qualquer forma, vai ficar sim, vou ficar gravado gravando. e as pessoas vão poder acessar no seu canal. Depois eu vou disponibilizar também no meu e vão poder ver posteriormente, né? Também que Sim, é bacana que vai ficar registrado. Deu certo fazer o sorteio, Paulo? deu certo. Consegui Deu? terminar agora há pouco. Certo. Então, E pode teve uma começar se pessoa você só que quiser. não ganhou. A gente Aham. acabou tendo uma pessoa só que acabou não ganhando nada, mas os restos todo mundo ganhou alguma coisa. Certo. Você quer Isso é legal. começar então? Já quer começar? Não quer Eu acho que esperar um eu pouquinho? posso comentar aqui para ficar gravado também. Depois eu vou publicar na página, no grupo, daí os vídeos, né? Eu gravei o sorteio. Certo. E eu posso só comentar aqui quem que ganhou, né? Certo. Pode E, ser. Pode ser. então, nós tínhamos o 12 presentes que nós íamos sortear nessa nossa campanha de aniversário. Nós fizemos, completamos um ano agora, tem aí alguns dias. E aí Sim, eu bacana. entrei em contato com alguns terapeutas aí que poderiam estar contribuindo para a gente fazer uma campanha aí para o grupo, para sortear algumas coisas para as pessoas que acompanham a gente e tudo, né, que seria bem legal. E acabou tendo uma parceria muito grande das pessoas com quem eu conversei. Nós tivemos 12 presentes para sortear para o grupo e foi bem legal. Sim, foi bastante E, até. Achei e interessante, foi legal. aí o Rodrigo, que está fazendo a live comigo, que é administrador do grupo junto comigo, e o Adriano, que também cuida do grupo, cada um entregou um atendimento com eles. O Adriano é mais na parte física, ele trabalha com saúde funcional e exercícios físicos, e é bem interessante o trabalho dele. E quem ganhou esse foi a Daniela, e o Certo, atendimento com o Rodrigo, quem ganhou foi uma moça chamada Amanda. E certo. aí nós tivemos uma parceria com o Gilberto e a Letícia, que são... O Gilberto já fez as lives aqui com a gente, em breve a gente vai anunciar a próxima com ele. E a Letícia cuida de um espaço de meditação na cidade que eles moram, lá em Londrina, em Cambé. E ela cedeu na campanha uma sessão que eles chamam de sessão instrutiva, que é uma meditação muito concentrada, que o Gilberto ajuda ela a conduzir, e com a ferramenta espiritual da Ayahuasca. E esse quem ganhou foi uma moça chamada Giovana. Certo. E aí o Gilberto mesmo teve uma parceria dele com o atendimento terapêutico que ele faz, que é voltado para o que ele chamou de sistema energético de resgate, com o auxílio de florais, e é um atendimento bem interessante também. E esse quem ganhou foi a Michelle, uma moça chamada Michelle. Certo. E aí, do grupo mesmo, eu tive ainda um livro do Gilberto que se chama Uma Mensagem Cósmica, e um atendimento de constelação familiar com a Cecília. Quem ganhou foi a Carla. Daí, a Gislaine, que é uma farmacêutica também com atendimento com homeopatia, ela
sorteou na campanha um atendimento com ela. Quem ganhou foi uma moça chamada Sueli. Uhum, certo. E a Gislaine mesmo, ela também participou da campanha. Ela ganhou um livro do Dinho Rovares, do Espaço da Inspire. Eles têm um espaço aqui em Araranguá que fazem muita coisa muito interessante, muitas terapias, atendimentos. E ele também tem uma loja de pedrarias. E ele escreveu esse livro quando ele fez uma meditação numa montanha do Caminho Vermelho dos indígenas. É bem interessante. E ele escreveu esse livro lá. E ele ajudou a gente com esse livro. Aí nós tivemos um atendimento com apometria, entregue pela Magali. Quem ganhou foi uma moça chamada Dora. Uhum. Certo, ótimo. Uhum. Um atendimento com Ayurveda, entregue pela Priscila, que também é bem ativa aí nesse caminho das terapias e vivências, e meditações e tudo. Ela faz bastante coisa. E ela cedeu esse para nós. Quem ganhou foi um rapaz chamado Ícaro. Certo. Bacana. Muita gente ganhando. Legal. E aí, um atendimento de terapia sistêmica da linha do Espaço Uniar. Quem ganhou foi o Beto. Um rapaz chamado Beto. Certo. E por fim, nós tivemos os atendimentos do Mauro e da Stephanie. A Stephanie é filha do Mauro. A Stephanie também participou da campanha, mas foi a única pessoa que não ganhou nada, infelizmente. E quem ganhou o atendimento de baralho cigano com ela foi um rapaz chamado Jomar. E com o pai dela, o Mauro, um atendimento com reiki, foi uma moça chamada Joyce. Pronto, foram entregues então todos os prêmios aí, né? Isso, foi isso. Então, bacana, bacana. É uma ação aí que o canal fez, né? Que você organizou, que foi muito legal. Achei muito legal da sua parte fazer isso. Espero que as pessoas possam aproveitar esses atendimentos, né? O tempo que as pessoas estão dedicando, né? As pessoas trabalham com isso, né? Se dedicam seu tempo, né? Fazem isso de forma profissional, profissionalmente. E que as pessoas sorteadas possam aproveitar nessas consultas, né? Aproveitar realmente esses atendimentos, que é uma coisa benéfica e bacana, né? Vamos começar, Paulo? O que você acha? Pode ser. Você quer iniciar fazendo algumas palavras antes? Pode ser. O tema que nós vamos abordar na live hoje é sobre o Cristo. O Rodrigo escolheu o título Cristo, Luz que Iluminou o Mundo. E é um tema muito interessante. Eu estive conversando com ele aí nos últimos dias bastante sobre isso. E acho que é um tema que é dos mais interessantes na nossa sociedade, né? Todo mundo tem muito interesse em cima da ideia do Cristo. Acabam sempre relacionando a Jesus, né? E quem foi Jesus e que ele pode ensinar pra gente, o que a gente pode aprender com ele. E o Rodrigo tem muito conhecimento sobre isso, e acho que é bem interessante o que a gente vai aprender hoje, né? Certo, então, também vou fazer algumas palavras aqui de início, né? Agradecer inicialmente ao Paulo pela essa oportunidade de estar falando justamente como ele mencionou sobre esses temas. Jesus Cristo, o Cristo, com certeza é algo interessante para muitas pessoas, para muitas culturas, inclusive para quem não é cristão. Até em muitas religiões ele é considerado como um profeta, ou um grande profeta. Então as pessoas elas têm muito respeito pela figura do Cristo, né, de Jesus Cristo. São pessoas que não o seguem, mas o respeitam muito pela própria carga, né? Carga não seria a palavra certa, pela própria conhecimento que ele deixou, né? Pelo próprio a marca que ele deixou, vamos dizer assim, na história, né? Então, realmente isso aí foi muito forte, né? E estamos aqui hoje, né, em pleno 2023, falando ainda sobre esse ser, falando sobre esse homem, que ele deixou uma marca muito incrível, né, na humanidade. Então, o ensinamento dele foi muito forte, foi um ensinamento
baseado no amor, um ensinamento que realmente trouxe muitos esclarecimentos para a humanidade, e realmente na base do amor. Isso realmente influenciou toda uma humanidade, influenciou toda uma raça, né? Influenciou todos nós. Então, assim, agradecendo ao Paulo, né? Obrigado pela oportunidade. Eu quero me apresentar um pouco. Eu sou o Rodrigo Lucena. Eu, oficialmente, assim, hoje, nesse ano de 2023, eu completo aí 20 anos oficialmente nesse caminho do autoconhecimento. Eu digo oficialmente que foi realmente que eu me dediquei, assim, de fato, né, a entrar nesses estudos e me aprofundar. Mas, assim, desde pequeno eu já tive muitas experiências com coisas assim, sobrenaturais, com coisas espirituais, também da minha família, por parte de mãe. Existiam muitos eventos que me fizeram buscar o que era essa espiritualidade, o que é esse mundo espiritual, de fatos que eu via, de fatos que acontecia, e coisas que nesse início a gente não sabe nada. A gente acaba se agarrando a qualquer coisa que vem e busca explicações. E com o tempo, e com o amadurecimento, com a idade, eu fui trilhando meu caminho e, de fato, assim, há 20 anos atrás, eu comecei a trilhar esse caminho do autoconhecimento, me tornando também instrutor numa instituição e adquirindo algumas responsabilidades também dentro da instituição. E hoje me vejo realmente já numa idade maior, né, uma idade melhor, me entregando aqui já a minha idade, mas que vem, claro, vem essa maturidade junto, vem esse esclarecimento melhor que a gente busca, a gente vai aprimorando os nossos conhecimentos. Acredito que hoje muitas pessoas também que vão assistir a live hoje, ou então posteriormente, também estão nesse mesmo caminho, então vão me entender muito bem. A gente vai passando os anos, a gente vai se aprimorando, a gente vai selecionando o que a gente vai aprendendo, a gente vai sendo mais criterioso e vai, na verdade, amadurecendo mais, né? E todos estamos aqui na busca desse autoconhecimento, na busca de se conhecer, de trilhar esse caminho, né? Então, é isso. Hoje nós falamos... Quer falar mais alguma coisa, Paulo? Eu já inicio. Pode iniciar. Pronto. Então, hoje, como eu já vinha falando com o Paulo, a gente estava sempre conversando sobre muitos temas, né? Eu conheci um Paulo em outro grupo e depois o Paulo fundou esse grupo aí e surgiu da gente começar a conversar e ter essa amizade. E hoje em dia a gente conversa sobre bastante coisa e também, claro, um desses assuntos foi o Cristo também. E a decisão de falar realmente sobre esse Cristo hoje, apesar de já ter passado o Natal, seria uma data propícia também para se falar sobre esse Cristo, mas a gente vai ter uma oportunidade no futuro, foi porque esse tema Cristo, ele realmente está muito dentro da nossa sociedade, né? Todos nós, na verdade, desde que nós começamos a crescer, na infância, né, a ter uma idade já passando para a adolescência, nós somos influenciados por nossos pais, somos influenciados na cultura, e os nossos pais nos influenciam propriamente no Brasil com o cristianismo, né, seja com o cristianismo cristão ou evangélico, enfim, protestante. Se bem que no Brasil também tem várias outras religiões, né, o sincretismo é muito grande no Brasil, mas mesmo assim, nessas dezenas de outras religiões que nós temos, o Cristo é uma figura central, e é isso que é interessante, desde o espiritismo, seja o que for no candomblé, seja for na Umbanda, judaísmo, enfim. O judaísmo também se vê o Cristo como um profeta, então eles têm algum tipo de crença, diverge um pouco do cristianismo, mas também entende que ele foi um profeta. Então, assim, em várias culturas existe um respeito muito grande por essa figura que é o Cristo. E veja como é interessante. Já passaram vários mestres, já tivemos vários mestres antes de Jesus Cristo. Tivemos Krishna, tivemos seres como, por exemplo, Buda também, que nós tivemos. Tivemos Maomé foi, se não me engano, foi após. Mas... E outros mestres que tiveram na época do próprio Cristo, teve Simão o Mago, teve Apolônio de Tiara, teve vários outros que faziam mistérios, faziam várias coisas, e nenhum deles ficou assim tão forte quanto o Cristo, Jesus o Cristo, né? De todos os mestres que tiveram, e um mestre que é muito forte também, que tem muito ensinamento, que é o próprio Krishna, né, do hinduísmo, não ficou assim tão marcante quanto
Jesus Cristo, né? A mensagem que ele trouxe, essa mensagem de amor que ele trouxe, foi uma mensagem muito impactante, né? E essa mensagem do Cristo, ela influencia hoje até nós. Então, por exemplo, eu fiz aqui um pequeno roteiro também de coisas que eu quero falar, porque a mensagem crística, né, a mensagem que o Cristo traz é algo muito grande, é algo assim muito grande. A vida toda do Cristo tem ensinamentos, né? Na verdade, quando ele vem para cá, esse Cristo, a trajetória dele, ele veio trazendo a trajetória de vida dele é todo o ensinamento, desde o início até o final, né, vamos dizer assim, com a ressurreição e a ascensão, até o final existem ensinamentos aí. Então, por isso que quando a gente se propõe a falar do Cristo, existe muito material, desde o nascimento, desde o Sermão da Montanha, desde as aparições que ele faz, desde a própria paixão, da crucificação, da ressurreição, da ascensão, após, na verdade, essa própria ascensão, né, existem muitos materiais que foram descobertos novos, né, que hoje em dia muitos estudiosos estão estudando nas academias, né, a igreja, ou as instituições religiosas, elas têm um pé um pouco atrás, porque para elas são materiais que elas não aceitam de uma forma, entre aspas, mas não oficialmente. Então, assim, existe realmente muito material. Nós hoje vamos propor, pelo roteiro que eu coloquei aqui um pouco, eu quero trazer para vocês essa figura desse Cristo, para que a gente possa entender ele e possa associar ele ao nosso próprio trabalho espiritual, né? A nossa própria autorrealização, que é o que o Paulo também se propõe a fazer no grupo e trazer material dessa autorrealização, que seria essa autorização, enfim, que ele já divulga muito no grupo lá, estudando alguns materiais, alguns livros. Então, assim, para a gente poder entender um pouquinho essa questão do Cristo, a gente precisa entender, na verdade, o que é o Cristo, né? Eu vou começar explicando um pouco essa questão do Cristo, porque o Cristo ele se divide, na verdade, em 3 partes, para a gente poder entender um pouco. Isso é um pouco, às vezes, complicado para as pessoas entenderem isso, como assim o Cristo se divide, ou por que ele é assim, porque muitas vezes nós temos a imagem do Cristo, aquele Cristo histórico, aquele Cristo que passou por toda aquela trajetória, que teve todo esse, vamos dizer assim, esses registros históricos, é esse Cristo, na verdade, que nós conhecemos mais. Mas quando a gente se propõe nesse caminho do autoconhecimento, nós começamos a observar, começamos a ver que além desse Cristo histórico que existe, que foi realmente, o Cristo realmente existiu, e não foi nenhum extraterrestre, não foi uma pessoa que muitas pessoas acreditam, ou que não existiu, né? Tem pessoas que até acreditam que ele não existiu, né? Então, para ver como existe muita confusão nisso, né? Porque realmente as provas do que o Cristo existiu, existem muitas coisas relatadas, mas tem pessoas que estudam e não querem acreditar, ou então não compreendem aquilo como verdades, que são provas reais, né? Então, as pessoas hoje em dia têm opiniões diversas, né? Mas creio eu que a maioria, pelo menos a maioria da humanidade, sim, acredita nesse ser que existiu há aproximadamente 2.000 anos atrás, né? E que a maioria também segue, gosta, ama os seus ensinamentos. É isso que nós também queremos nos propor a fazer, né? Eu também sou cristão, né? E entrando nessa questão do cristianismo, desse autoconhecimento, justamente com o autoconhecimento, eu consegui entender melhor o cristianismo. Até então, eu fui criado numa família católica, né? Mas como eu falei, existem muitos fatos também sobrenaturais, coisas assim que não sabia explicar que acontecia de espiritualidade ligada também à minha avó, à minha família materna. Mas nós éramos católicos e eu não conseguia assim entender ainda muito bem o cristianismo, né? Até a minha idade mais adulta. Eu vim, de fato, conseguir entender bastante lendo sobre o autoconhecimento e entendendo, na verdade, todos esses aspectos simbólicos também que tem no cristianismo, porque o cristianismo, ele tem todos esses aspectos históricos,
Mas também, além desses aspectos históricos, ele tem muitos aspectos simbólicos. E aí que fica esse problema que muitas instituições falam, né, da letra viva, da letra morta, né? E muitas vezes quando você vai ler a questão da letra morta, é realmente só um intelectual, você só lê o que está ali e você não consegue extrair um simbolismo, consegue extrair um algo a mais, o que tem de espiritual ali contendo. E justamente quando você vai ler com a letra viva, que você consegue extrair ali o que tem realmente a essência do ensinamento, não só o que está escrito, é o que acontecia também antigamente, né, no Antigo Egito, como a gente já falou um pouco, né, no Antigo Egito, os egípcios antigamente, com o despertar da consciência, como eles eram despertos, né, eles conseguiam obter mais informação dos símbolos, né, e aqui no cristianismo é a mesma coisa. De acordo com a gente vai despertando, vai, na verdade, abrindo o horizonte do nosso entendimento, a gente consegue ler essa Bíblia, essas Sagradas Escrituras, com a letra viva, com o coração. E é engraçado que nós somos acostumados a ler com o nosso intelecto. E o nosso intelecto, na verdade, com a mente, vamos dizer assim, ele é praticamente binário, é como se fosse 1 e 0. A gente lê preto no branco e a gente lê o que está escrito e não consegue extrair dali uma compreensão. E quando você lê com o coração, que está associado ao despertar, com a intuição, com o coração, né? Você consegue ler realmente ali aqueles trechos sagrados, aquela Bíblia sagrada, né? Com outros olhos. Aí você começa a entender o que está por trás. Então, toda a vida do Cristo, existe ali realmente a parte histórica, que muitas coisas de fato aconteceram, e muitas coisas são simbólicas. E tem coisas que são históricas e simbólicas, e tem coisas que só são simbólicas. Tem coisas que de fato nem aconteceram, né? E aí que vem o entendimento por trás para tentar identificar, puxa, então o que foi que aconteceu, o que foi que não aconteceu, o que é simbólico, o que é histórico, o que é os dois, né? E isso que traz também a confusão para muitas pessoas, porque daí que vem também de muitas pessoas caírem em descrença, né? De não acreditarem no Cristo, porque veem que muitas daquelas histórias ali não aconteceram. Mas aí que está, lamentavelmente, o erro de pessoas que acabam indo por esse caminho. Não é que não aconteceram, é que ali tem um ensinamento simbólico, um ensinamento espiritual. Então não é meramente uma passagem histórica, é algo realmente espiritual, que ali você está, na verdade, fazendo uma leitura para aprender algo para a sua alma, para o seu coração. Para vocês verem como é interessante isso. A Bíblia se diz que ela foi escrita por homens que foram inspirados por Deus, não é isso? E muitas instituições falam isso. E de fato é assim. Essas pessoas eram inspiradas por Deus, pelo seu próprio Deus, né? Pelo seu Deus interno. Então elas eram pessoas espertas e com esse despertar, essas pessoas escreveram esse livro explicando toda a trajetória espiritual que uma pessoa tem que fazer para também alcançar esse despertar. Então vejam como é interessante, como esses homens eram despertos e esses homens queriam que mais pessoas alcançassem também esse despertar, alcançassem também, né, esse trabalho de se autorrealizar, né? Eles escreveram ali na Bíblia de uma forma para outras pessoas que também estivessem realizando esse despertar, que também estivessem entrando nesse caminho do autoconhecimento, reconhecesse os pontos e reconhecesse o que deveria ser feito, né? É como se você fosse traçar um caminho e você deixasse pedrinhas, né, para a pessoa ir seguindo você. Vamos supor que a gente vai para uma selva, vai para um labirinto, e a gente quer que alguém siga a gente, né? A gente vai deixando rastros, né? Pequenas pedrinhas. E esse é um conhecimento que esses mestres, esses homens inspirados por Deus, fizeram. Eles escreveram esse livro maravilhoso, como existe dezenas de livros sagrados, inspiradas por pessoas, né, despertas, enfim, por Deus, porque esse Deus está realmente dentro dessas pessoas, inspirando essas pessoas a escrever isso, e eles fizeram esses livros. Agora, o que acontece na trajetória da história desses livros? É que, como muitos desses homens escreveram essas coisas e tiveram que escrever assim, tiveram que escrever um pouco assim de codificado essa mensagem, porque do jeito que eles a escreveram, para as pessoas que não estavam fazendo esse trabalho, elas não entendiam.
E aí começavam a chamar esses ensinamentos de hereges, começavam a chamar esses ensinamentos que não estavam de acordo com o que essas pessoas que não estavam despertando acreditavam. Então acabou na história aí da sociedade, na história da humanidade, muitos livros sagrados foram destruídos, né? Me lembro aqui a questão da Biblioteca de Alexandria, que, nossa, é quase uma castração da humanidade, do conhecimento da humanidade, o que foi feito ali naquela época. Então já foi muito material jogado fora. Então, o que acontece? Depois desses episódios, da própria instituição que foi se criando, né, naquela época, se foi se tornando forte, e depois realmente se firmou com uma própria autoridade da época, né? No caso da Igreja de Roma, vamos dizer assim, por exemplo, que se firmou lá por 325 no Conselho de Nicéia, e aí foi escolhido o que o livro sagrado dessa instituição, dessa vamos dizer, nova religião devia conter, né? E aí foi a pessoa que estava ali decidindo, ela decidia, isso aqui serve, isso aqui não serve, isso aqui serve, isso aqui não serve, e fizeram um livro, né? Assim, explicando assim de uma forma muito resumida, né? A gente pode até um dia falar mais sobre isso. Então, hoje nós temos esse livro, né? E se comenta até que o Apocalipse, como é um livro assim com a linguagem muito rebuscada, uma linguagem que as pessoas não conseguem entender o que está ali, foi um dos livros que foi menos adulterado ou que não foi adulterado e que eles deixaram ali. Porque ninguém entendia nada. Então, como ninguém entende nada, vamos deixar esse livro ali. Tá tudo bem, não vai acontecer nada. Mas os livros que tinham conhecimento mais claro, que tinham um conhecimento mais revelador sobre esse Jesus, que teve um conhecimento, assim, na verdade, revolucionário sobre ele, esse realmente, lamentavelmente, foram excluídos. E aí, mas como a gente fala, né, assim, até um ditado popular, mentira tem perna curta, né, assim, e graças a Deus, e quem sabe foi os desígnios de Deus realmente querer assim, muitos outros livros foram encontrados, né, muitas obras foram encontradas, né, todos esses livros que, na verdade, foram retirados que não estavam dentro da Bíblia, que não estavam contando essa história de Jesus, né, como de fato aconteceu, foi ordenado que esses livros fossem queimados, fossem destruídos. Mas ali houve algumas almas que talvez naquela época interpretaram, e talvez quem sabe foram inspiradas também, né, por Deus, pelo seu próprio Deus, a não destruir esses livros. E eles esconderam esses livros, porque a própria instituição mandou queimar e mandou esconder. E depois de um tempo, depois que escondeu, também se perdeu. Não se sabe nem onde está mais o que restou escondido, não se sabe mais onde está. Mas essas nobres almas que pegaram alguns livros e esconderam, né? Eles foram, na verdade, são abordados hoje, não como esses livros canônicos, né? Mas são abordados como esses livros apócrifos, né? Que, por exemplo, foi achado, por exemplo, a Piste Sofia, que foi achada em 1772, né? E a Piste Sofia, ela aborda realmente muitas questões de Jesus Cristo, né? Quando a gente começa a ler esse livro, a gente começa realmente a entender porque talvez esse livro foi realmente excluído, porque revela uma figura, na verdade, que é diferente do que é retratado, né? Revela uma figura humana também, revela uma figura, além de ser humana, revela também uma figura que está com um Deus dentro de si, né? E ali na Pista Sofia, por exemplo, retrata toda assim, a trajetória de uma alma que quer ascender, retrata assim, a trajetória de uma alma que quer despertar, que quer se autorrealizar, né? E uma coisa também que é interessante, que além da Sofia que foi achados manuscritos de Nag Hammadi, né, que aí foi em 1945, depois do Mar Morto, em 1947, aí foi encontrado o Evangelho de Judas, em 1970, e quando eu comecei a ver que todos esses evangelhos eles foram achados, realmente deu um estalo também na minha cabeça. Peraí, na Bíblia só tem 4 apóstolos, mas nem 4 apóstolos têm falando sobre Jesus, porque Lucas era um médico e não era um apóstolo de Jesus, né? Então nós temos aí Mateus, Marcos, João e Lucas. E cadê o resto dos apóstolos? Eu comecei a me questionar isso. Cadê Felipe? Cadê Bartolomeu? Cadê o resto? Cadê Pedro? Cadê só esses 3 naquela época realmente escreveram? Ninguém mais conseguia escrever? Cadê Maria? Magdalena, cadê o apóstolo dela? Ela também não sabia escrever. Quer dizer, de tantas pessoas que seguiam Jesus e relatavam sobre a vida dele,
que nós falamos que são 12, né, dos 12 apóstolos, mas também é um número simbólico. Na verdade, se sabe que em torno de 70 a 100 pessoas andavam com ele, né? E então, cadê esse povo? Ninguém sabia escrever, só 3, 4 pessoas, e aí você vê realmente a influência de uma instituição que quis realmente segregar, quis realmente só selecionar o que queria que as pessoas escutassem. E o resto acabou sendo escondido, jogado fora, como a gente mencionou, né? Então, graças a Deus, esses evangelhos, eles vieram à tona, né? Na verdade, são considerados esses evangelhos apócrifos, né? Que é oculto, que são evangelhos ocultos ou escondidos, mas que os canônicos, na verdade, eles retratam ao que respeita uma norma, que respeita um ordenamento, assim. Então, a diferença é só essa, é de quem está fazendo. A diferença é de quem está fazendo, né? Então, a pessoa que faz decide o que é certo e o que é errado, o que pode ou o que não pode, né? Então, eu convido a todos aqui também a lerem sobre esses novos achados, né? Pelo menos as grandes instituições e academias estão lendo sobre eles, estão autenticando esses apócrifos, né? Que traz uma nova visão desse cristianismo, e é uma coisa que o autoconhecimento estuda, né? Porque além desses livros oficiais que estão aí, a gente lê também esses que não são os oficiais, que traz uma nova versão, traz um avivamento sobre essa questão do Cristo também. E são muito interessantes. Então, assim, para a gente poder então entender esse Cristo, além de eu dar uma explanar aqui um pouco de como é que foi feito um pouco esse material do que é hoje explicado o Cristo, né, que são só desses canônicos, mas nós temos um material também que não é esses oficiais, mas implicam muita coisa. Mas, basicamente, voltando um pouquinho aqui do que eu queria explicar, o Cristo, ele realmente a gente entende, então, como eu estava falando, essa parte histórica. Mas com o autoconhecimento, a gente começa a observar que não existe só essa parte histórica, existe também essa parte, na verdade, que, como eu falei antes, que é em 3 partes. E uma das principais partes que a gente deve entender, eu vou escrever aqui, é essa questão de um Cristo cósmico que a gente fala, né? Calma aí. Deixa eu pegar aqui. Eita, eu estava com... essa aqui, desculpa. E aí, naturalmente, sai ao contrário. Estamos escrevendo aqui o contrário. Esse ficou certo. Pronto, esse Cristo cósmico. E esse Cristo cósmico, para a gente poder entender isso, não é uma coisa complicada. Tem alguns aspectos que é um pouco complexo, mas, né, não é uma coisa complicada de se entender, né? A gente, por exemplo, já escutou, até em palestras passadas que eu fiz aqui com o Paulo, essa questão que a gente falou do Antigo Egito, e a gente mencionava essa questão do Osíris, Horus ou Ísis, né? E no próprio cristianismo existe esses termos que nós conhecemos como Pai, Filho e Espírito Santo, né? Que essa força, que é o Deus, né? Que essa trindade divina se desdobra em 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, nessa questão de Pai, Filho e Espírito Santo, nós temos também no Egito, que se compreendia essa força, né? Que são forças, na verdade, de criação, são forças universais, são forças do universo, né? E com o religioso nós nomeamos de Pai, Filho e Espírito Santo. Mas em todas as culturas existem essa menção a essas forças. E aí no Antigo Egito, como a gente tinha falado em palestras passadas, a gente tinha a questão de Osíris, Horus e Ísis, né? A gente falou da Suméria, que tinha a questão de El, Nimrod, que Talmuz e Semíramis, né? Na questão hinduísta, que a gente falou, né? Tem Brahma, Vishnu e Shiva. No zoroastrismo, nós temos Azura, Mazda, Mitra e Vorumano, né? Nos gregos, por exemplo, a gente vê essas forças sendo mencionadas como Zeus, Atena e Hera, né? Entre os romanos, né, que dominou durante uma época muitas culturas, né, e eram mencionados como Júpiter, Minerva e Juno. E na cultura nórdica, né, que aqui no norte da Europa, que foi muito influenciado e que hoje existem muitos filmes, né, baseados nessa cultura nórdica, e que existe como Odin, Thor e Frigga, né? Os astecas existem essa aí nos maias, enfim, todas as culturas mencionam essas 3 forças, né?
E essas três forças, uma delas é também esse Cristo cósmico, né? Se a gente for mencionar assim, dessas forças, esse Cristo cósmico. Então, nós temos esse Cristo cósmico, para a gente poder entender um pouco esse Cristo cósmico, eu vou desenhar aqui como se fosse um grande rio, vamos dizer assim, um grande rio, né? Que é essa força universal que está em todo o universo, né? E esse Cristo cósmico, ele alimenta também todo o universo, né? O Cristo é vida, né? Tanto o Pai, tanto o Espírito Santo e como o Filho, que vem a ser esse Cristo, são forças universais que alimentam todo o universo, né? Alimentam o universo, alimentam as galáxias, alimentam os sistemas solares, alimentam os planetas e alimentam o homem, que somos nós, né? Então essa força é a que dá vida, né? São forças que nos dão vidas, né? Então, para a gente poder entender essas forças, que inclusive elas estão em todo o universo, mas elas também estão dentro de nós, né? E aí é o que é o interessante desse caminho do autoconhecimento, esse caminho da ascensão, é que realmente você, né, entender essas forças, a pessoa poder entender essas forças e entender como, na verdade, despertar essas forças dentro de si, né? Para se conectar, para realmente voltar a se unir com essas forças. Então, o nosso Cristo Cosmo é como se fosse esse grande rio, né, que estaria andando. E nós temos, assim, os pequenos afluentes, né, os pequenos afluentes que estão caindo nesse rio, né. E esses pequenos afluentes somos nós, esse que nós temos aí, esse Cristo íntimo que nós falamos. Então, na verdade, são essas três coisas que existem sobre o Cristo. Existe um Cristo cósmico, que é essa força universal. Existe esse Cristo histórico, que ele vem e ele revela todo esse conhecimento crístico, e existe nós, dentro de nós, esse Cristo íntimo, né? E a nossa intenção é realmente fazer esse Cristo íntimo se conectar, voltar para esse Cristo cósmico. E, na verdade, tem pessoas que eu até já vi por aí ensinando sobre esse Cristo cósmico, e elas falam, como é que essa questão do Cristo cósmico é a entidade que se aposta da pessoa e entra? Não, não é assim. Aí você vê um pouco a pessoa, um pouco que a pessoa compreende um pouco de uma forma equivocada. O Cristo não se aposta de ninguém, o Cristo não entra em ninguém, não é uma questão assim, né? Na verdade, nós já temos esse Cristo dentro de nós, esse Cristo já está aqui, ele não vai se apossar, porque ele já está aqui, né? E o Pai, que é o nosso ser, esse espírito, ele já é dono de tudo também. Não tem o que ele se apossar, não tem o que ele pegar para ele. Já é tudo dele, né? Já é tudo de Deus, né? E nós, né, pertencemos a Deus, ao nosso Deus, né? Vamos dizer assim. Então, na verdade, quando a gente faz o trabalho de autorrealização, o trabalho de despertar, a gente, na verdade, quer ir de contra esse Deus de novo, né? E aí que vem, na verdade, essa questão da religião. Então, se eu for entrar só um pouquinho nessa questão da religião, que as pessoas possam entender, o que é realmente religião? E a religião é um pouco compreendida de forma estranha, até um pouco diferente, porque as pessoas acham que religião é uma instituição, é uma bandeira, é algo que a gente tem que seguir, é algo que a gente tem que participar, é algo que a gente tem que visitar, é algo que a gente tem que congregar, a gente tem que ter uma religião. Mas religião, na verdade, não é isso. Religião, ela é uma palavra que vem aí do latim que se chama religare. E religare quer dizer religar, quer dizer, se a gente for traduzir, é voltar a unir, voltar a se ligar. E voltar a unir e voltar a se ligar com quem, então? Com esse Deus, com esse nosso Deus interior, né? Esse Deus, ele já tem uma faísca aqui, que é esse Cristo íntimo que está aqui, esses afluentes, ele já está aqui dentro da gente. Então, quando a gente faz um trabalho, na verdade, de desenvolver esse Cristo em nós, esse Cristo íntimo, a gente faz esse trabalho para voltar para Deus, né? E essa é a questão da religião. A religião realmente, como religare, como voltar a unir, é, na verdade, o trabalho de você voltar a unir para Deus. Então, se você está numa religião, uma coisa que você tem que observar é se realmente na sua religião tem práticas, tem instruções para você voltar a Deus. Se não tiver essas práticas, se não tiver essas instruções para realmente você
poder se conectar, voltar a Deus de novo, então não é, na verdade, uma religião, né? Não está realmente cumprindo o que a palavra religião quer dizer, né? Mas uma coisa também que é bem interessante na religião, né, no religar, nesse voltar a unir, que se hoje nós, como seres humanos, precisamos de uma religião, precisamos fazer o religar, quer dizer então que nós estamos desligados, que nós estamos afastados. Se nós precisamos de uma religião para se unir a Deus, quer dizer que nós não estamos unidos a Deus. Então isso é uma coisa que chama a atenção na religião. Então se nós precisamos fazer o religar, nós precisamos urgentemente voltar a nos conectar com Deus. Então, se nós precisamos disso, é porque nós não estamos. Então, isso é quase uma chave, isso aqui, né, para poder compreender e meditar isso. Se realmente eu preciso de religião, então quer dizer que eu não estou conectado a Deus, né? Então, realmente, eu preciso fazer esse trabalho, né, do religar, e preciso fazer esse trabalho de me religar com Deus, né? E é isso que o Cristo ensina, né? A própria ensinamento de toda a trajetória da vida do Cristo é ensinar essa questão da ascensão espiritual. Então, o Cristo, ele ensina, em todos os seus exemplos, em toda a sua vida, ele ensina como fazer esse religário. Ele ensina como fazer a religião, porque a religião, na verdade, é uma forma de se ligar a Deus, e não uma instituição, e não uma bandeira, e não um prédio. A religião mesmo, na sua origem, ela é uma forma de você voltar a se unir com Deus, da mesma forma como é yoga, né? Que é essa questão de se unir a Deus também, tem essa mesma princípio também, né? E ali as pessoas com técnicas e com vários outros ensinamentos, a pessoa tenta se unir a Deus, né? Então, mas a yoga ficou hoje muito comercial e as pessoas só acabam treinando posições, esquecer um pouquinho o princípio, que é para se unir a Deus. Mas, voltando então para o religário, Jesus trouxe todo o ensinamento para nós podermos fazer esse religário aqui e agora, né? Jesus, com todos os seus exemplos, com toda a sua vida, além de ter essa passagem histórica, como eu estava falando, esse Cristo histórico, ele também ensina, em toda a sua trajetória, como esse Cristo, essa faísca, essa fagulha de Cristo que nós temos dentro de nós, pode fazer toda uma ascensão espiritual, né? Vejam como é interessante nesses ensinamentos de Jesus, que ele fala, né, que até um ensinamento dele que ele diz que nós, por exemplo, podemos fazer coisas igual a eles. Eu tenho aqui, eu até peguei essa passagem aqui, e ele fala também que aquele que crê em mim, né, que é em João 14:12, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Então veja como é interessante essa passagem de Jesus. E a gente não pode considerar que essa passagem seria uma passagem mentirosa, que Jesus estaria mentindo. Ele está falando que aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, ou fará as obras que eu faço. Quer dizer, um Cristo, que é considerado Filho de Deus, fala que todos nós podemos fazer as obras que ele faz, né? E aí existem várias discussões, as pessoas enumerando os milagres de Cristo, transformar água em vinho, fazer cego enxergar, fazer paralítico andar. As pessoas falam, eu não vi ninguém ainda fazer isso. Eu não vi ainda ninguém conseguindo fazer as obras que o Cristo fala. Será que o Cristo falou isso mesmo? Será que essa passagem está certa e não foi adulterada? Não, e essa passagem não foi adulterada. E o Cristo falou isso mesmo. Mas o que o Cristo está querendo ensinar com isso? Ele está querendo ensinar que o Cristo que está dentro de nós, dentro de você, dentro de mim, dentro de todos nós, pode fazer as mesmas coisas que ele fez. Basta a gente fazer esse caminho do religare. Basta a gente voltar a se unir a Deus. Basta esses afluentes, que são esse mesmo Cristo íntimo, que está aqui agora, voltar a se conectar com esse Cristo cósmico, com esse fluxo, com essa força universal. E na hora que tem esse contato, na hora que tem essa conexão, aí é claro, tem a questão que, como nós falamos, e como é bem falado por aí afora, essa questão do despertar, essa questão da pessoa se iluminar, da pessoa ser iluminada, da pessoa conseguir alcançar o nirvana, alcançar o êxtase, enfim, alcançar essa iluminação espiritual, né? Então esse Deus que está na pessoa interior, a pessoa faz um trabalho dentro de si e volta, né, para essa fonte, né, de conhecimento, de força universal.
E aí que está essa questão do religar, né? E aí que está essa questão de se conectar com Deus. Então, se Jesus fala isso, que nós podemos falar, que nós podemos fazer o que ele faz, mas as pessoas entendem que é os milagres que ele faz, não é só essa questão. A questão do trabalho interior, desenvolver o que o Cristo também desenvolveu dentro dele, né? Ele desenvolveu o próprio Cristo dentro dele. E a gente desenvolvendo esse Cristo também dentro de nós, existe práticas para isso, existe um conhecimento sendo explicado sobre isso, como fazer, nós vamos poder fazer as mesmas obras que ele. Isso é interessante, né? São detalhes que eu vejo que não é muito comentado, né? Essas pessoas não falam sobre isso porque é complexo, né? E a gente não vê realmente essas pessoas fazendo as mesmas coisas que o Cristo faz por aí. Por quê? Porque as pessoas não estão fazendo o trabalho do religare, as pessoas não estão fazendo o que a religião se propõe, né? Que essa palavra é religare, né? Então é óbvio que não vai dar, né? Se você cozinha um bolo, você faz um bolo e coloca os ingredientes errados e cozinha de forma errada, o bolo não vai dar certo, né? Então a gente precisa ter os ingredientes certos, precisa saber fazer a forma certa, né? E isso Cristo ensinou. Isso Cristo ensinou, né? Aí sim a gente vai conseguir lograr fazer um bolo de forma correta e gostoso, né? Então, assim, para tudo na nossa vida existe a receita, existe a forma, existe o manual, né? Para a gente fazer, até para ligar um aparelho de TV, para ligar um aparelho, existe um manual, existem explicações de como fazer, né? A gente, às vezes, para fazer um bolo, existem as instruções, para aprender uma profissão, existe todo aquele estudo de semestres, de como fazer. Então, por que para se autorrealizar, que é para fazer esse trabalho incrível, né, que o Cristo fez, a gente não tem que ter um manual? Que acontecer, vai acontecer automaticamente, por si só. Não, não vai. Né? Existem grandes crenças aí, grandes instituições que acham que isso vai acontecer de forma natural, que isso vai acontecer de forma automática, né? E não vai. Né? O próprio Cristo fala que o céu a gente tem que tomar com a espada, a gente tem que fazer, a gente tem que realmente fazer por onde, a gente realmente tem que buscar esse conhecimento, buscar empregar esse conhecimento dentro de nós e aplicar, né? Porque por si só não vai acontecer nada, né? Então, como eu estava querendo falar para vocês, para encerrar pelo menos essa parte aqui, existe esse Cristo cósmico que faz parte dessa trindade divina, né? E esse Cristo cósmico está em todo canto, né? Ele é uma força universal que nos alimenta, né? Mas ele também tem aqui. Nós temos esse Cristo aqui dentro de nós. Por isso que Deus fala nas Escrituras que nós somos feitos à sua imagem e semelhança. Não é só uma questão de imagem e semelhança de aparência. É uma questão de imagem e semelhança de substância espiritual, né? Então, esse espírito que está em Deus, esse espírito que é Deus, tem esse fragmento dentro de nós, tem essa fagulha dentro de nós, né? E ela está aqui agora, que é essa questão desse Cristo íntimo, né? E, e esse Cristo histórico, que é o que a gente acabou conhecendo, com a história de Cristo Jesus. E falando agora já um pouco mais de Jesus, quem era esse Jesus? Né? Voltando um pouquinho agora para esse Jesus. Será que aqui a gente sabe qual é o nome desse Jesus Cristo? Que nome que ele tinha? Qual era o nome que ele tinha com cartório? Né? Quando a gente nasce aqui, a gente existe o nosso nome cartório. Mas naquela época não tinha cartório, as coisas eram feitas com censo, né? Mas quem é o nome quem é esse homem, de fato? Né? Qual o nome que ele tinha? Nós conhecemos ele como Jesus. Mas Jesus não era o nome dele, né? Jesus traduzindo, quer dizer Salvador, né? E Cristo quer dizer essa luz, né? Esse fogo que se transforma em luz, que é esse Crestos cósmico, né? De novo, fazendo alusão a essa força universal. Então, se Jesus quer dizer Salvador e Cristo quer dizer luz, qual é o nome desse ser de aproximadamente 2000 anos atrás? Não tem. A gente não tem registro realmente de como ele se chama, né? Como a gente não tem registro de muitas coisas, né? A gente tem registros que foram colocados, que foram escritos, né? Mas, como eu falei para vocês, toda a história que existe desses homens despertos, desses homens inspirados por Deus, de toda a história que eles escreveram,
para nós, como seres humanos, para a humanidade poder seguir e fazer esse trabalho, muita coisa é, é, é histórica e muita coisa simbólica, né? Então, muita coisa dessa história que é contado desse Cristo Jesus, desse cristianismo, vão ser muitos atributos históricos e atributos simbólicos. Oh, desculpa, vão ser muitos atributos simbólicos, né? Então, veja bem, esse Jesus, por exemplo, né, que nós conhecemos como Jesus Cristo, ele é o Salvador. Mas veja como é interessante, ele tem que salvar quem? Quem é que esse Cristo vem salvar? Ele vem salvar a nós mesmos. Ele vem salvar a esse Deus, a essa fagulha que está dentro de nós. Então, nós, como seres humanos, e nós que carregamos esse Cristo interior, esse Deus interior dentro de nós, precisamos fazer o trabalho de despertar, que eu já vou entrar nesse trabalho como fazer, o trabalho realmente de fazer esse despertar e de crescer espiritualmente, para deixar esse Deus que está dentro de nós se manifestar. Compreende como é grande esse trabalho? Como esse Jesus que vem, esse Salvador que vem, ele vem para salvar nós mesmos. E engraçado que existem algumas instituições que as pessoas pensam que elas têm que salvar a alma do mundo todo mundo tem que salvar, e a pessoa esquece de salvar a si próprio. A gente tem que salvar a si próprio para a gente começar a salvar os outros. Não é assim? Quando a gente está doente, a gente tem que se curar para depois começar a curar os outros. Um cara todo doente, todo cheio de doença, vai querer salvar alguém, a pessoa tá de cama, não pode nem se levantar. Não existe isso. A gente tem que estar saudável, a gente tem que estar equilibrado para a gente poder realmente poder salvar os outros. E esse Cristo dentro de nós tem que ser salvo. Esse Jesus vem para salvar esse Cristo que está aqui dentro de nós, para a gente depois começar a salvar os outros. Então, assim, de todas as histórias simbólicas que tem desse ser, desse homem que veio há 2000 anos atrás, esse é um dos mistérios que existe, né? E começou a ser chamado de Jesus, o Cristo, né? E é engraçado que se chama também Jesus de Nazaré, não é isso? Mas quando a gente nasce no lugar, ou quando a gente nascia em algum lugar, a gente chamava a pessoa que nasceu daquele lugar, tipo Maria de Magdala, que nasceu em Magdala, né? Ou a pessoa falava que era filho de não sei o quê, filho de não sei quem, né? João, filho de Paulo, sei lá. E Jesus nasceu em Belém, e não é chamado Jesus de Belém, ele é chamado Jesus de Nazaré. Mas ele nasceu em Belém. Então por que ele é chamado de Jesus de Nazaré e não Jesus de Belém? E aí a gente pode ficar divagando sobre essas questões, né? E é o que acontece com as pessoas, elas ficam divagando, discutindo, não acaba nunca a discussão, né? E porque são questões simbólicas, né? E todo o nascimento de Jesus ali, né? Que ele nasce no presépio, que ele nasce naquela hotelaria ou naquele estábulo lá, e nasce naquela manjedoura, tudo aquilo são aspectos simbólicos de um Cristo que está nascendo, né? E esse Cristo, ele sempre vai nascer no coração, né, das pessoas, no coração do homem, né? É assim que a gente fala, toda vez que a gente está fazendo as festas de Natal, existe aqueles parentes que vão fazer algum discurso, e aí todo mundo deseja que o Cristo nasça no coração de todos. E é isso mesmo, o Cristo tem que nascer no nosso coração, né? Esse é o trabalho que o Cristo vem fazer. E aí, ele nascendo no coração, ele começa a crescer, começa a desenvolver, e aí você vê a vida do Cristo, as aparições dele, né? As coisas que ele faz. Quanto mais ele tem esse Cristo, quanto mais ele manifesta esse Cristo, né? Ele vai se expressando, né? E vai entregando essa palavra do amor, e essa palavra muito forte do amor, né? Por isso que marcou tanto, como foi o começo que a gente falou, né? Então, assim, para pegar um pouquinho desse roteiro que eu queria falar para vocês, né? O Cristo, na verdade, não vai importar tanto para a gente saber qual realmente era o nome desse homem, qual realmente era o nome que ele teve, né? A gente conhece ele como Jesus Cristo, né? O Salvador Cristo, o Salvador Luz, né? Mas, porque na verdade, o que é importante para nós sabermos é o que esse homem ensinou.
É o que ele convida a gente a fazer. Não é assim que se fala também nas Sagradas Escrituras, que nós devemos, que a gente conhece a árvore pelos seus frutos. A gente não precisa saber que tipo de árvore é aquela, macieira, se é de manga, se é de goiaba. A gente precisa saber se aquele fruto é venenoso. A gente precisa saber se esse fruto faz bem ou não, né? E é isso que, na verdade, é a força da mensagem do Cristo. Não é em si um mensageiro que entregou essa mensagem, mas em si a mensagem. E por isso que o Cristo às vezes é confundido com muitos, né? Porque naquela época, né, existiam outras pessoas que também faziam coisas semelhantes, não faziam coisas iguais, né? Como Apolônio de Tiara, como Simão Mago, e tem pessoas que às vezes estão por aí e falam, não, é a mesma pessoa, não, estão confundindo história, Cristo é Apolônio e tal. Não, gente. O Cristo, Jesus Cristo, esse homem de 2000 anos atrás é realmente o Cristo, é esse que veio salvar e que ensina a doutrina de salvar a sua essência. Sendo que naquela época também existiam outras pessoas que conheciam esse trabalho, como hoje nós conhecemos esse trabalho, né? Muitos conhecem, e como ao longo do tempo, ao longo da humanidade, muitas pessoas acabam tendo contato com esse conhecimento. Então a pessoa se propõe a fazer esse trabalho sobre si, ela vai fazer coisas semelhantes, como o próprio Cristo diz em João 14:12, como eu falei, aquele que crê em mim faz as coisas, as mesmas obras que eu faço. Por que ele diz isso? Porque as pessoas que estão trilhando o caminho do autoconhecimento, as pessoas que estão trilhando esse caminho, elas vão acabar fazendo coisas semelhantes, elas vão beber da mesma fonte, elas vão se alimentar da mesma verdade, né? Então acaba sendo parecido, isso confunde as pessoas, né? Mas por isso que a nossa proposta, e por isso que uma das coisas que nós temos interesse é trazer esses esclarecimentos para as pessoas, né? Como eu já fazia esse trabalho com grupos pequenos, com poucas pessoas, hoje a gente se propõe a fazer esse trabalho mais abertamente com muitas pessoas, né? Da mesma forma como eu, com autoconhecimento, comecei a conhecer melhor o cristianismo, proporcionar às pessoas também a experimentar, a se dar a oportunidade de conhecer esse cristianismo real, esse cristianismo verdadeiro, cheio de simbolismo, cheio de história, mas um cristianismo lindo, que a gente vê o quão grandioso foi esse mestre, né? Que a gente chama de mestre dos mestres, e tem também o seu significado. Por que nós chamamos Jesus mestre dos mestres, né? O trabalho que ele veio fazer, né? Veja só, fazer aqui uma parte, até aqui o meu roteiro, e vou tentar explicar para algumas coisinhas assim por fora. Por que essa questão de chamar ele de mestre dos mestres? Como eu falei para vocês, sobre o cristianismo, existe muita coisa para falar, né? Eu estou tentando resumir aqui para a gente encaixar nessa 1 hora de live, tá? Mas existe realmente muita coisa. A gente precisaria fazer 3, 4 lives para falar do começo até o fim sobre tudo do Cristo, porque é muita coisa. Mas voltando, por que ele é chamado mestre dos mestres? Veja bem, Jesus, como nós conhecemos, né? Ele se propôs a fazer esse trabalho do autoconhecimento dentro de si também. Já tinha uma espiritualidade muito alta. E na época dele, existia outros mestres também. Existiam outras pessoas que faziam também o trabalho do autoconhecimento. Eu não estou nem falando agora de Apolônio de Tiara, Simão Mago. Estou falando de outros que existiam, né? Mas esses outros, eles acabam se perdendo e tendo outros propósitos, outras missões, enfim, outros interesses. E nessa grande, vamos dizer assim, grande fraternidade de pessoas que estavam buscando, né? Veja, João Batista na época. João Batista era um mestre. Jesus foi se batizar com João Batista. Lembra dessa passagem? E João Batista tinha vários seguidores também, seguidores exaltados. E João Batista era um próprio mestre também, né? De um nível hierárquico enorme também, né? E a história de João Batista também é muito interessante, né? Então Jesus foi, né, nesse ritual, vamos dizer assim, que esse ritual também é cheio de simbolismo, né, desse batismo, da pomba branca, que representa o Espírito Santo, e o batismo nas águas, né? Tudo ali é uma coisa muito simbólica, escrita por essas pessoas espertas, como a gente mencionou, para ensinar outras pessoas despertas a seguir esse caminho, né? Então, vamos dizer assim, conglomerado de mestres que existiam, tinha a proposta de ensinar esse trabalho do cristianismo, né, para as pessoas. Tinha a proposta de ensinar
como é que se faz esse trabalho dentro de si, como se tornar um mestre, como fazer essas coisas que quem crê em mim faz essas mesmas obras que eu faço. Como a pessoa se tornar realmente um Cristo, vamos dizer assim, né? Pegar essa força Cristo cósmica que eu escrevi aqui, né? E deixar essa força voltar, né, com o religar para essa força cósmica. Então existiam muitas pessoas que estavam ali e nenhum se propôs a fazer esse trabalho, né? É semelhante àquela fila de soldados, né? Às vezes eu penso sobre isso, acho até engraçado. Não tem esses filmes que tem vários soldados assim, um do lado do outro, e vem o sargento e fala: quem é que vai fazer, não sei o que, vai fazer isso? Aí todo mundo assim anda para trás e deixa só o cara mais desatento na frente, né? Aí o cara que está desatento ficou na frente, todo mundo tem que fazer a tarefa. E com Cristo foi diferente, né? Quando a gente vê que foi proposto fazer esse trabalho de Cristo, ninguém andou para trás. Foi realmente o Cristo que andou para frente. Eu faço. Deixa que eu faço. Eu vou explicar. Eu vou pegar para mim essa responsabilidade e vou fazer e vou explicar para a humanidade o que é esse trabalho do cristianismo. Mas veja só, quando a pessoa pega para si esse trabalho, ela já sabe tudo o que vai acontecer. E todos nós sabemos que foi a vida do Cristo, né? O que no final também aconteceu, que isso aí é o ápice do trabalho, né? Só que esse trabalho do cristianismo, todos esses mestres, essas pessoas que se propõem a fazer esse trabalho, a gente faz esse trabalho dentro de nós. Tudo isso acontece dentro da pessoa, né? Então, por isso também que se fala que o trabalho da autorrealização, o trabalho do autoconhecimento, é a sua própria vida. Porque ao longo da nossa vida, ao longo dos obstáculos, com as coisas que aparecem, com as situações para resolver, tudo ali vai ser peças que vão, na verdade, contribuir para a nossa ascensão espiritual, né? Às vezes numa situação, como saber se comportar, né? Às vezes numa situação a gente explode de raiva, né? E aí a gente viu que explodindo de raiva, a gente podia ter, às vezes, escolhido outro caminho, talvez não explodir de raiva, ser mais calmo. E assim vai. Existem vários exemplos que nós podemos dar que ao longo da nossa vida, muitas coisas acontecem para nos testar realmente e para fazer a gente evoluir, realmente treinar, né? A gente acaba sendo treinado nessa vida, né? Por isso que diz que essa vida é uma grande escola, e realmente é. Uma escola, a gente vai visitando a escola, a gente vai tendo conhecimento da matéria, e depois no final do semestre, no final de um mês, o professor vem lá para uma prova, né? Assim? E aí a gente tem que fazer a prova e ver se passou, tirou nota boa. Depois, 2, 3 meses estudando de novo, é outra prova, né? Assim? Então, a vida também é assim. Ao longo dessa vida é uma grande escola, a gente tem diversas provas que a gente tem que passar, e se a gente vai tendo êxito, a gente vai alcançando o nosso despertar, a gente vai alcançando essa ascensão espiritual, né? Então, voltando aqui rapidamente para Jesus, então ele realmente se propôs a explicar para a humanidade esse trabalho que acontece dentro de todo grande iniciado. E por isso que chama essas pessoas de iniciados, porque elas se propõem, elas iniciam um trabalho de autoconhecimento sobre si mesmo. Então eles passam a ser iniciados, né? Em todas as grandes escolas de mistérios, em todas as grandes escolas de sabedorias que tem por aí, a gente escuta esses nomes, né? Iniciados, né? Enfim, e esse iniciado é essa pessoa que iniciou nesses trabalhos de autoconhecimento para ascender, para subir, né? Para escalar essa vida espiritual, né? E fazer esse trabalho dentro de si. Então, por isso que são chamados iniciados, né? Então, nessa época, com esses diversos iniciados que tinha por volta de Jesus, Jesus que bateu no peito e falou: passa para mim que eu faço, né? Como a gente pega assim nessa gíria, né? Passa a bola para mim que eu resolvo. Então, essa já demonstra a grandiosidade desse ser, a força que esse ser trazia consigo, né? Enquanto muitos mestres estavam ali, muitos iniciados estavam ali, puxa vida, quem é que vai ensinar esse trabalho para a humanidade? Não, eu não vou. Pô, vou ter que me ser crucificado, vou ter que ser chicoteado, vou ter que passar por tudo aquilo. Eu não pretendo isso. E Jesus não, Jesus sabia de tudo o que ia passar, de tudo que a humanidade ia fazer com ele, mas o objetivo maior era o quê? Era entregar com amor essa filosofia, era entregar com amor esse ensinamento para todos nós, né? Então, por isso, cada vez mais, quando eu reflito sobre esse ser, eu falo, ensino sobre Jesus, é uma coisa realmente de se emocionar,
porque ele era um ser grandioso, né? E ele sabia, na verdade, tudo que ia acontecer, né? É tanto que na Bíblia, em várias passagens fala, é necessário que o Filho do Homem seja crucificado, é necessário que o Filho do Homem não sei o quê. Então, passa em várias passagens da Bíblia, ele falando que vai acontecer, que é necessário acontecer isso, aquilo. Então, toda aquela explicação, toda aquela vida dele, né? De todos os momentos que ele aparece, de tudo que ele faz, já é o ensinamento crístico. Ali já é o ensinamento crístico. Toda a vida dele, as passagens da vida dele, existem ensinamentos simbólicos, existem ensinamentos históricos, né? E como tem um ensinamento simbólico para ensinar, ele incorporou isso. Então ele acabou fazendo isso para ensinar as pessoas, né? Então, por isso que tem muitas coisas que é simbólica e histórica, porque ele sabia do que o que é, que vamos dizer assim, que é que quer dizer fazer aquilo. Então ele interpretou aquilo, acabou fazendo em vida, né? Fazendo em vida para as pessoas aprenderem, né? Então veja bem, por isso que esse ser é esse mestre dos mestres, porque ele se levantou entre todos os mestres que existiam ali naquela época, né? Porque realmente ele puxou para si a responsabilidade e falou: eu vou ensinar a humanidade, eu vou ensinar a todos como é que se faz esse trabalho de religar, se religar com Deus, fazer esse trabalho de voltar para Deus. Não importa o que eu tenha que fazer, não importa o que eu tenha que passar, essa mensagem vai ser entregue. E realmente, de fato, foi, né? Que até hoje, 2023, nós estamos falando sobre ele, né? E acredito que por muitos séculos ainda nós vamos falar sobre ele, né? Todos os mestres que passaram por aqui, todos os mestres que já houveram na humanidade, nenhum é equivalente ao que foi a Jesus, nenhum deles, né? Existem várias hierarquias semelhantes, né? Existe também no próprio cristianismo, né, esotérico, então no autoconhecimento que se fala que Jesus é uma das forças assim solares, né? E aí eles se mencionam esses termos, né? E antigamente se falava de umas forças solares mais exaltadas aqui do nosso sistema solar, do nosso universo. Então, para se ter noção como era, na verdade, forte esse ser, como era forte esse homem, né? E, de fato, né, nós vimos o que ele passou, né? Não falta filme aí, né? Não falta filme retratando como é essa ascensão espiritual, como é trilhado esse cristianismo, né? E ele interpretou isso de forma formidável e entregou com excelência esse trabalho. É tanto que toda pessoa que se propõe a fazer esse autoconhecimento e começa a reconhecer todas essas etapas, começa a reconhecer tudo que tem que fazer, a gente vê como ele fez com maestria isso tudo, como ele realmente ensinou bem direitinho. Então, uma coisa que eu queria também comentar com vocês, né? Enfim, esse ser, não interessa, como eu já falei, quem de fato, qual era o nome dele, mas realmente o que ele ensinou, né? Existe nesse ensinamento dele 3 pontos muito importantes que eu queria passar hoje para vocês. Nós já estamos aí com mais de 1 hora de live, mais aproximadamente, vou dar mais um tempinho para ensinar esses 3 pontos aqui que é muito importante para fazer esse trabalho, né? E já foi mencionado aqui em lives passadas, já foi mencionado em live com outros colegas, né? Que são lives aí que foi feito pelo canal da Alimentação Divina, com o Paulo, né? E eu vou tentar lembrar um pouco esses pontos de novo e colocar alguns aspectos que eu quero falar, sabe? Então, um desses ensinamentos mais importantes que tem é realmente quando Jesus coloca, tá em Mateus 16, 24, tá em Marcos 8, 34, ou em Lucas 9, 23, vocês podem procurar. Que é que ele fala: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Então veja como é interessante essa passagem da palavra do Cristo. Que ele fala primeiro, naquela passagem que a gente já lê, ele fala: aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. Veja como isso é interessante, que ele já falou isso. A gente pode fazer as mesmas obras que ele faz, né? Mas aquele que crê em mim é o quê? Aquele que crê em mim é aquele que sabe quem ele é aquele que entende quem ele é, né? Então, é aquele que sabe como fazer o que ele é.
que é se tornar, fazer se religarem e também voltar a despertar esse Cristo em si, né? Então ele fala naquela passagem de João 14:12, aquele que crê em mim fará também as mesmas obras. E nessa passagem ele fala de novo, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, né? Negue a si mesmo, carregue a sua cruz, ou tome a sua cruz e siga-me. Veja como é interessante essa questão, que essa questão de negar a si mesmo, ou de se renunciar, está associada a negar a nós mesmos. Mas negar o quê? Negar isso que nós temos, que é de ruim, né? Isso que nós temos que está associado justamente à nossa queda, que está associado justamente à nossa queda desde o paraíso para cá, que é esse ego que nós temos, né? E que são esses pecados que nós temos dentro da gente. Na própria Bíblia fala também que nós todos já nascemos pecadores. Olha como é engraçado isso, que como pode uma criança já pequena nascer pecadora? Que pecado essa criança fez, né? Então, se a gente for pensar por esse lado, a gente não vai conseguir entender, né? Mas quando a gente começa a entender que essa criança, antes de nascer, ela veio de algum lugar, né? O espírito dela, a alma dela, veio de algum lugar e entrou nesse corpo, né? E se nesse corpo já é considerado que nós todos já somos pecadores, é porque quando ela vem e nasce, ela já traz consigo esses atributos também do pecado, que é esse ego, né? Que ao longo da infância e da adolescência, ele vai só se fortificando até na idade adulta se manifestar plenamente, né? E todas as diversas escolas de autoconhecimento falam sobre o ego, não é isso? Mas no autoconhecimento que eu proponho ensinar, no autoconhecimento que eu também conheço e aprendi, essa questão do ego, a gente segue realmente o que Jesus acaba ensinando, né? Que é renunciar a si mesmo, o negar a si mesmo. E nós entendemos que esse negar a si mesmo e renunciar a si mesmo é realmente negar o ego, né? É renunciar ao ego, é essa parte que está nos aprisionando, que aprisiona a nossa essência, que aprisiona esse fragmento de consciência que nós temos, né? Então o ego faz isso, mas existe uma explicação também, uma palestra, enfim, um ensinamento grande sobre o que é o ego, né? Já falamos um pouco, então não vou entrar em outras instruções, em outras lives, já falamos um pouco sobre isso, não vou poder entrar agora aqui para me focar um pouco do Cristo, tá certo? Mas esse renunciar a si mesmo é esse ego, né? É renunciar a esse ego. E tomar a sua cruz, o que significaria tomar a sua cruz, né? Pegar a sua cruz. A sua cruz no trabalho alquímico, né? Que também já foi falado em instruções passadas, né? Nesse trabalho de nascer novamente, a cruz ela é representada por esses dois símbolos, né? Na verdade, são duas polaridades, né? São duas energias, né? A gente fala como a polaridade feminina e uma polaridade masculina, né? E essa cruz, esses dois símbolos aqui, eles têm que se juntar. E se juntando faz essa cruz, essas duas polaridades, quer dizer, tanto a polaridade feminina quanto a polaridade masculina, tem que se juntar para fazer esse trabalho do nascer. É assim? Veja que essa questão do nascer de novo, Jesus fala de novo, né? Além de ele falar essa passagem de João 14:12, ele falar que aquele que... fala de Mateus 16:24, ou Marcos 8:34. Essas três passagens da Bíblia, ele falar que se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz, ele conversa sobre esse trabalho espiritual também com Nicodemos, né? Nicodemos, em João 3, ele conversa com Nicodemos, ele fala que ninguém pode vir do reino, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É assim que ele fala. E aí Nicodemos não entende isso, né? Nicodemos fala assim, mas como é que alguém pode entrar de novo, nascer sendo velho? Como é que alguém pode entrar no ventre da mãe, velho, e nascer de novo? E olha que Nicodemos era um mestre do judaísmo, né? Era um mestre hebraico judeu daquela época, muito sábio, né? E mesmo assim teve dificuldade de entender o que Jesus estava falando. Nessa conversa que a gente vê que eles estão tendo, é só uma passagem.
Eles podem ter ficado meia hora ali, eles podem ter ficado uma hora ali, o dia todo conversando sobre isso. Mas o que ficou registrado foi essa dúvida de Nicodemos, que ele não estava entendendo. Como assim nascer de novo, mestre? Eu velho nascer de novo, eu velho entrar no ventre da minha mãe? E aí Jesus fala que ninguém pode entrar no reino de Deus que não nascer da água, né? E nascer da água e nascer do Espírito, né? E o que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito, né? E aí, essa é a questão do nascer espiritual, essa é a questão de carregar a sua cruz. É de juntar essa força feminina, masculina, que realmente se exige um trabalho de um homem com a mulher, porque um homem e uma mulher juntos vão fazer esse trabalho espiritual, de nascer de novo, né, de nascer novamente, de carregar essa cruz. Vejam que são aspectos simbólicos, né, que são aspectos que ensinam, que tem um conhecimento por trás. Mas veja que essa linguagem ela é um pouco velada, porque se hoje em dia, em 2003, muitas pessoas têm dificuldade de entender esses termos, imagina 2000 anos atrás, imagina numa época que o machismo dominava, que as mulheres não podiam falar nada, era muito pior que hoje, né? Onde as instituições religiosas eram altamente patriarcais, onde as pessoas elas tinham uma visão assim muito fixa e você não podia, na verdade, falar nada diferente. Jesus vem para trazer uma mensagem diferente naquela época, mas muitas coisas que ele falava com esse simbolismo, ele falava com parábolas, né? Ele falava com certo cuidado, né? E existe até uma parábola que fala que está em Mateus 13:10, que eles perguntam, mestre, por que você fala para as pessoas em parábolas, né? E aí ele fala que ele fala em palavras porque para eles é dado saber, né, para os apóstolos, mas para outras pessoas não é dado, né? Então, porque eles vendo não veem e ouvindo não ouvem, né? E nem compreendem, não ouvem nem compreendem, né? Aí também ele revela como era difícil explicar essas coisas para as pessoas, né? Mas as pessoas interpretam que Jesus só ensinava isso para um grupo seleto. Não, não é verdade, né? Ele é um mestre, gente. Ele é um mestre de sabedoria imensa e um mestre de amor que ama a todos. Então, todas as pessoas que iam até ele e perguntavam e questionavam sobre ele sentia a energia da pessoa, ele via a pessoa, né? Ele tinha clara evidência, clara audiência, ele tinha todos os poderes que nós podemos ter, né? De todos os sentidos desenvolvidos, né? De todos os nossos 12 sentidos, nós conhecemos só 5, né? Que é o paladar, o tato, ouvir, cheirar e ouvir, ouvir, cheirar, o paladar, o ver, né? É o ver que estava faltando, né? Nós temos esses 5 sentidos, mas existem 12 na verdade. E por nós termos essa queda, né? Desde lá atrás, cada vez mais adormecendo e tal, nós estamos nessa situação hoje que nós só usufruímos desses 5 sentidos, né? Mas Jesus era um homem completo, né? Ele se fez completo, né? Então ele tinha todos os 12. Então quando uma pessoa chegava para ele, ele já lia aquela pessoa de baixo para cima, sentia, ele lia, ele via a alma. É um ser impressionante. Então, ele não ensinava só para essas pessoas seletas. Ele respondeu isso para os apóstolos, falando que para vocês é dado um conhecimento, mas para eles não. Mas para quem chegasse para ele e perguntasse para ele, falava, ele respondia. E tem aquela, para provar isso, tem aquela passagem da mulher samaritana, que está no poço, né? Que na mulher samaritana, ela diz, ele conversa com ela, ele chega naquele poço, ele senta, e chega essa mulher lá, e no meio da conversa, ele fala que a água que ele dá de beber, né? Quem beber dessa água, né? Não terá mais sede. E a mulher fala, Senhor, dê-me dessa água. E o que ele faz? Vá, chame o seu marido e volte, que aí eu vou lhe ensinar. Quer dizer, uma mulher aleatória, do nada, sabe? Chegou ali que, enfim, existe um ensinamento aí por trás também, né? Mas ele fala para ela, eu vou lhe ensinar sobre essa água viva. Essa água que quem beber essa água vai ter, na verdade, nunca mais terá sede. Mas o que ele faz? Fala para a mulher chamar o marido, porque esse ensinamento não se dá para uma mulher, não se dá para um homem só. É a questão da cruz, né? Que é da força feminina e da força masculina que tem que fazer esse trabalho
espiritual. Então ele fala para a mulher samaritana, vai e chame o seu marido. Apesar de que ela já tinha tido uns 5 maridos, parece, naquela época lá, e o Jesus comenta sobre isso com ela também. Tá a passagem lá. Mas ele ressalta nessa passagem, ele fala que esse ensinamento é ensinado para 2, um homem e uma mulher, né, para fazer isso. E também a gente compreende, entende que ele ensina para qualquer um que perguntar, Senhor, qual é essa água, né, que eu vou beber e nunca mais vou ter sede, que tem um simbolismo por trás dessas águas dos nossos corpos, né? Então, ele fala, chama, vá lá, pega o seu marido e eu vou ensinar. Então, ele ensinava realmente para os discípulos dele, que eram só aqueles que estavam lá, ensinava de outra forma para as massas também. Não tem como falar esses mistérios, né, assim tão abertamente. Mas ele, do jeito que ele via e entendia como podia fazer, ele fazia, né? E para quem chegava lá para ele e pedia para ele esclarecimento, ele falava, né? Então, desses 3 conhecimentos que eu falei aí, que é o negar a si mesmo, que é a questão do ego, carregar a sua cruz, tem um terceiro ponto, que é o sacrifício pela humanidade, que aí ele fala, né? Para concluir a frase, né? Renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e siga-me. E esse siga-me, ele tem essa questão de despertar. O siga-me é fazer o que ele fez, é despertar, é se autorrealizar e também é fazer as mesmas coisas que ele fazia, as obras, que é a caridade, né? Na verdade, é você ajudar a humanidade. Então, por isso que também na Bíblia fala, é dando que se recebe, porque se a gente não dá, se a gente não ajuda os outros, não tem como nós recebermos, não tem como também a gente ser agraciado com isso, né? Então, o trabalho de você entregar esse conhecimento, essas boas novas, né, ajudar os outros, faz parte dessa ascensão espiritual. Se você é uma pessoa que só aprende coisas intelectuais, se você é uma pessoa que só lê, inclusive você pode ler 1000 livros, né? Nunca vi um mestre sair de um livro, né? Não sai, não existe. Você se torna um mestre e você consegue ascender espiritualmente com prática, né? Os livros e a teoria, elas servem para nos dar o norte. Mas se a gente não empregar o que a gente lê nos livros e não aplicar, a gente não vai sair do lugar, né? Então, essa questão de fazer esse sacrifício pela humanidade, fazer o que ele fez, é aplicar na nossa vida mesmo e fazer. E para ir já finalizando aqui essa questão desse Cristo, né, de a gente poder compreender mais o que é esse Cristo, existe também os 3 pontos, né? Como existem esses 3 pontos de ascender, que é o negar a si mesmo, nascer espiritualmente, né, carregar nossa cruz e se sacrificar pela humanidade, existem os 3 pontos que fazem a gente não fazer isso, que são os 3 pontos que na balança estão em oposição a esses 3 pontos. E que aí são esses 3 personagens que também está descrita em toda a trajetória do Cristo, né? Toda a linha ali de ensinamento, né? Porque veja bem, como eu falei já, né? Toda a vida do Cristo é um ensinamento, até aquela via crucis, né? Que ele anda, que tem aquelas 14 pontos onde ele para. Cada ponto ali é um ensinamento, cada ponto ali é uma obra de arte, na verdade, né? Que ele traz, né? E a pessoa pensa, não, mas a crucificação é assim mesmo, o cara ia sendo assim, ia subindo o morro e tal, mas não é bem assim. Porque da forma que a história é contada, ela está sendo contada com atributos, como eu falei, dessas pessoas que eram despertas e que escrevem de um jeito para outras pessoas despertas entenderem, né? Então, ao longo da Via Cruz, até ele passando ali na Via Cruzes, tinha aquele Simão Cirineu, né? Ele aparece também para ajudar o Cristo, né? E às vezes nós somos chamados para ser esse Cirineu também na vida dos outros, né? E a gente às vezes não é, né? Porque chega um momento do trabalho interior que às vezes a gente está fadigado, a gente está cansado, a gente está querendo desistir, né? E aí aparece esse Cirineu para nos ajudar. Mas veja bem, a cruz, nessa passagem, Jesus não deu a sua cruz. Ele carregou a cruz do começo ao fim. Existem pessoas e filmes que nos retratam que Cirineu ajudou, que Cirineu carregou a cruz. E não é assim dessa forma que aconteceu, porque a cruz é individual. Cada um carrega a sua cruz e faz o trabalho de nascimento interior espiritual dentro de si. Ninguém faz por nós. Então o Cirineu, ele apareceu para ajudar.
né, em um momento, mas depois o Cristo continuou trilhando o caminho, né? E para onde que ele vai? Olha como é interessante esse trabalho do despertar da consciência, esse trabalho de eliminar os egos, esse trabalho de renunciar a si mesmo, né? Enquanto ele vai caminhando ali em direção ao Calvário, ao Gólgota, ele chega ali para ser crucificado, mas o que é que vai ser crucificado ali? O que é crucificado ali lá? As pessoas falam, é o corpo, é Jesus que é crucificado. Não, ali é um simbolismo também que há, né? Aconteceu de fato aquilo, mas também existe um simbolismo por trás, que ali você crucifica ali os seus egos, né? Você crucifica ali tudo, assim, no trabalho espiritual que ele já estava caminhando e ali culminando já para o fim de uma etapa, né, da crucificação, você está ali crucificando os seus egos, você está ali crucificando, na verdade, os seus desejos, os seus pecados, né? É tanto por isso que se chama Gólgota, Calvário, é cheio de caveira ali, né? Tá cheio de caveira, tá cheio de cabeças, né, ali, porque isso aí é a alusão da morte do ego. É a alusão de todos os egos que estão sendo que estão sendo exterminados, né? O Cristo está culminando ali nesse trabalho iniciático, nesse trabalho aí da ascensão espiritual. Na crucificação ele está culminando ali esse trabalho, fechando, eliminando todos os egos dele, né? Vocês verem como existe muito simbolismo por trás, por isso que é complicado falar sobre isso, porque existe muita informação do começo ao fim, né? Então ali, na verdade, quando ele crucifica a si mesmo, quando ele está ali sendo crucificado, ele está ali eliminando em vida, está ali eliminando todos os egos, a partir dali começa a nascer, então, depois que elimina toda essa questão dos egos, nasce o espiritual dele de fato, né? E aí vem a passagem, depois da morte, depois da ressurreição, e assim por diante, né? Mas isso são outras coisas que a gente pode depois vir falar em outras oportunidades, né? E talvez, mas hoje o intuito meu é tanto demonstrar a grandeza desse ser e demonstrar também que esse trabalho ele fez, como ele mesmo diz, todos nós podemos fazer. A gente não pode considerar o Cristo mentiroso. Se ele está falando isso é porque é possível fazer. Assim eu creio, assim eu acredito e assim eu vejo na prática. Assim eu conheço, assim eu estou estudando e aprendendo na prática, justamente com o autoconhecimento, que é esse conhecimento que a gente está querendo trazer para todos vocês, né? Eu vejo que realmente, antes eu não entendia essas palavras. Eu achava que não era possível, porque eu não analisava dessa mesma forma. Transformava em vinho, fazia leproso andar, curar leproso, cego, ver. Não, eu não vejo ninguém fazer isso. Não dá para fazer. Porque não é nesse sentido. É fazer a obra que ele fez, que é do despertar. E despertar o Cristo dentro de si também, né? E quando depois eu não entendi também essa palavra de renunciar a si mesmo, de carregar sua cruz, hoje eu compreendo que é realmente eliminar nossos egos, né? Culminar como ele culminou, como ele fez esse trajeto e até culminar no Gólgota, no Calvário, e exterminar todos esses nossos egos para nascer de fato algo grande, esse Cristo cósmico que eu falei, né, logo no começo, a gente voltar a se religar com esse Cristo cósmico, né? Então, o sacrifício desses 3 pontos que eu falei é também fazer essa caridade, fazer essa ajuda à humanidade. E esses 3 pontos que eu estava mencionando que é de contra ele, são justamente esses 3 traidores, né? São os 3 traidores que nós conhecemos, que é Judas, Pilatos e Caifás. De novo, eles têm ali uma representação histórica, eles estão ali historicamente, mas por trás deles existe um ensinamento, né? Porque Judas, no caso, representa o desejo, né? Judas sempre querendo fazer por si próprio as coisas, sempre instigando o mestre, vamos fazer isso, mestre, vamos fazer aquilo e tal. Porque é o desejo, é o ego quer tomar frente a Deus, né? O ego quer, na verdade, se equiparar e quer ser Deus, né? E o ego quer fazer as coisas, e Judas representa esse ego, né? E ele que nos atormenta o tempo todo, e o próprio ego nos atormenta, né? O ego, além de nos atormentar, nos deixa doente, nos deixa mal, existe aí diversas coisas que nós podemos falar sobre o ego, isso pode ser para outras vezes, né? Então Judas é um desses traidores. O segundo traidor é Pilatos, né? Que é aquele que justifica tudo, que representa a mente, né? Que ele está aqui na nossa mente e que ele justifica tudo e dá desculpa para tudo. E não se acha culpado de nada, né? O ego faz vários erros, várias coisas erradas, e que é, no caso, Judas, nessa representação, né, de Judas, do desejo,
E tá ali Pilatos lavando as mãos, falando, rapaz, isso não é comigo, não me interessa, ele lava as mãos até mostrar que não é comigo, justifica tudo de errado que faz. E são esses três traidores que contribuem para a gente não fazer esses outros três, né? Que é o negar a si mesmo, nascer e o sacrifício pela humanidade. É justamente esses outros três, que são os três traidores, que contribuem muito para a gente não fazer esse trabalho dentro de si, né? Com ego, com desejo, com pecado dentro de nós, né? Muitas das pessoas não aprendem como eliminar isso dentro de si, como trabalhar isso dentro de si. Tem pessoas que hoje em dia até exaltam o ego, né? Até acreditam que o ego é Deus, que existe mente superior, mente interior e ego. E elas ressaltam, elas vangloriam essa parte de si, né? Mal elas sabem que essa parte de si é o ego, é o pecado, é o desejo, como o próprio budismo fala que o desejo, né, na verdade faz a gente desviar, e é o desejo que leva a gente para os caminhos errados. Então, no cristianismo se fala sobre isso também, sobre o desejo, sobre, na verdade, o ego. Então, Judas representa isso, Pilatos representa a má mente, que está lavando a mão, não quer saber de nada, não se interessa e só justifica, e Caifás, que é um também dos mais horríveis, que é a má vontade, né? Que aí a má vontade, na verdade, rouba o nosso ânimo do trabalho espiritual, né? Que traz o desânimo. Então nós temos 3 pontos para trabalhar sobre si: negar a si mesmo, nascer espiritualmente, porque com nascer espiritual nós conseguimos almejar uma realidade, algo real no mundo espiritual. É um desses pontos na verdade, um desses objetivos que se tem para fazer o trabalho espiritual. Por isso que você faz o trabalho espiritual, para ser algo real no mundo espiritual. Ter uma existência real no mundo espiritual, né? Então, negar a si mesmo, trabalhar sobre si e se sacrificar pela humanidade, ajudar a humanidade. E aí, em contrapartida, tem esses 3 pontos que contribuem para a gente não fazer esse trabalho, que é a mente, que é, na verdade, o desejo, quer dizer, que é o pecado, que representa como Judas, que aí temos aí Pilatos, que sempre justifica o erro e não quer saber e não vai atrás, que representa, na verdade, essa questão da má mente, que a mente, existe muitas questões na mente que a gente precisa estudar, né? E Caifás, que é a má vontade, que traz o desânimo, que rouba o nosso ânimo de fazer esse trabalho espiritual. E aí a humanidade está assim. Hoje, na verdade, nós estamos venerando mais esses 3 pontos, que é Judas, Pilatos e Caifás, né? A gente não elimina nossos desejos, a gente só reforça cada vez mais desejos, mais vontades, né? Mais egos. A gente não trabalha sobre si, né? Com Pilatos, a gente justifica tudo que a gente faz, né? A gente não enxerga a gente não enxerga a si mesmo e não enxerga tudo que nós estamos fazendo de errado na nossa vida, a gente justifica tudo que a gente está fazendo, né? E Caifás com a má vontade, né? Que aí rouba totalmente que nos dá, que traz esse ânimo, rouba esse nosso ânimo de fazer um trabalho espiritual. Então, para finalizar aqui, minhas últimas palavras sobre esse tema, eu queria dizer para vocês que de nada adianta o Cristo nascer 1000 vezes em Belém. De nada vai adiantar isso. Se não nascer no nosso coração esse Cristo aqui, agora e hoje. Ele pode nascer mais 1000 vezes, mas não vai adiantar se a gente não fizer esse trabalho dentro de si. Esse trabalho não é responsabilidade do Cristo, desse Cristo Jesus. Foi responsabilidade dele nos ensinar, e ele ensinou de uma forma fenomenal. Mas é nossa responsabilidade. Não vamos ser um Pilatos da vida, não vamos justificar a falta de trabalho, não vamos justificar nossos erros. Vamos tentar compreender isso em nossa vida. Não adianta. Então, vai ser em vão para um cristão, é em vão para um cristão, né? Ver esse Cristo nascer, ver esse Cristo passar por tudo que passou, né? Ser crucificado, morrer, depois ele traz a ressurreição, né, e a ascensão, mas é em vão de tudo que ele passou se a gente não faz isso dentro da gente. Lembra, né, que em João 14:12 ele fala que a gente pode fazer isso que ele fez. Então, se a gente pode fazer isso que ele fez,
Vamos estudar, vamos refletir como fazer isso. E aí tem eu aqui para ensinar, tem muitas outras pessoas que estão por aí ensinando, né? Tem muitas instituições que estão ensinando, né? Uma coisa que nós devemos só se preocupar é se realmente estamos numa instituição que, de fato, ensina isso realmente, ou se nós estamos aprendendo de pessoas que ensinam isso realmente. Mas se você observar, se é uma instituição que está te ensinando a negar a si mesmo, ou se é uma pessoa que está te ensinando a negar a si mesmo, que está te ensinando a ser espiritualmente, e que está te ensinando que é necessário ajudar os outros, então você já pode ver que estaria num caminho certo, tá? Então é isso, eu agradeço e não sei se o Paulo aí viu algumas perguntas, se tem algumas perguntas que foram feitas aí para poder ainda dedicar um tempo aí para responder algumas perguntas. Tem alguma coisa, Paulo, ou não? Tem algumas aqui. Certo. Eu acabei não vendo as perguntas, eu vi que subiu alguma coisa aqui e acolá, mas pode fazer então, Paulo, pode perguntar. Você comentou duas coisas que perguntaram. Primeiro, sobre etapas. Você falou que Jesus vem para nos ensinar as etapas e ele ensina muito claramente quais são as etapas para esse processo da ascensão, da autorrealização. E perguntaram quais que seriam essas etapas, o que seria isso. E aí você comentou um pouco sobre o livro da Piste Sofia, pedindo para você contar um pouquinho sobre isso também. Tá. Em relação a essas etapas que Jesus coloca, né? Como eu falei, a vida dele é todo ensinamento, né? Mas só para entender um pouco. Essas pessoas inspiradas por Deus, essas pessoas que eram despertas, por isso que em algumas instituições falam que eram inspiradas por Deus. Inspirada por quem? Pelo seu Deus. Essas pessoas despertaram. Essas pessoas fizeram um trabalho sobre si. E elas escreveram como fazer. Então, em toda essa trajetória do cristianismo, e tudo que é explicado ali, existe realmente muitos pontos. E aí vai, desde o nascimento, né, do Cristo, quando ele nasce no coração do homem, né? Veja como é engraçado. Existem muitas teorias de como José e Maria levou, né, aquela criança, a Maria grávida, para nascer o filho, né? E aí as pessoas tentam entender como aconteceu isso. Um casal judeu, em volta de vários judeus. Como é que nenhum judeu naquela época ia se consolidar, ia se comover, quer dizer, ia se comover com um casal, com uma grávida, e não ia deixar ela entrar na casa, né? Aí inventam, ou então imaginam várias histórias, não, porque a hotelaria tá cheia, não, é porque isso aqui não dá. Gente, não existe isso, né? Na verdade, é um ato, é uma história que ali é um simbolismo, né? Então, quando o Cristo nasce, esse Cristo, quando ele nasce em volta, né? Como ele nasce no coração de um homem, e esse homem que está fazendo esse trabalho, ele está cheio de ego ainda, está cheio de desejo, está cheio de pecados, né? E ele se propõe a fazer esse trabalho de eliminar, de negar a si mesmo. Então, Cristo nasce em volta de todos aqueles animais, né? Daquela sujeira, daquela imundícia, daquele estábulo, né? E ele é colocado aonde? Naquela manjedoura, onde os animais bebem a água, né? Então, ali é para demonstrar que o Cristo não nasce em um palácio, que o Cristo não nasce num palácio de ouro, num berçário lindo, não. Por quê? Porque esse palácio, esse berçário, somos nós e não está lindo. Não tá, a gente não está perfeito, né? A gente está cheio de coisas ainda que temos que eliminar, cheio de defeitos, cheio de pecados, já fala na Bíblia. Nós nascemos pecadores, né? Senão não temos pecados. Então Cristo nasce justamente ali no coração daquele homem, cheio de pecado, e vai crescendo, e vai eliminando. E aí sim, quando Cristo nasce, quando Cristo nasce nesse homem, ele começa a fazer um trabalho de eliminar esses pecados. E aí quem assume essa parte é o Cristo, né? Essa força crística vem e vai assumindo. Então, assim, são várias etapas mesmo que tem ali para se observar e para aprender, né? Aí depois do nascimento, existe a aparição de Jesus que fala, né? Com 12 anos aparece na igreja. Ali, na verdade, se remete que esse homem que está fazendo o trabalho, quando o Cristo já está assim, numa idade
adolescente, entrando na adolescência, ele já está trazendo ensinamentos incríveis para esse homem que está ali fazendo trabalho e que esse Cristo está nascendo dentro dele, né? Que ele já começa a trazer um outro ensinamento. Esse homem que está fazendo esse trabalho, está despertando esse Cristo dentro dele, ele está trazendo ensinamentos incríveis já, né? Com esse Cristo crescendo. E isso deixa todos os sacerdotes no templo maravilhados, né? E assim vai, e aí ele faz o Sermão da Montanha e começa. No Sermão da Montanha você vê que são 7 frases, né? Numa alegoria dessa organização dos 7, os 7 chakras e várias outras coisas. Se você for pegar todos os simbolismos que tem, todos os números, 12 apóstolos, né? Dos 12 do Zodíaco, e aí você vê que todo o ensinamento crístico, ou o ensinamento assim, alquímico, que era o que os alquimistas, né? Que ficaram depois muito conhecidos, eles também entenderam esse conhecimento, só que começaram a usar com outros nomes, né, com outras traduções, enfim, outros significados não, mas com outras palavras, mas que dá no mesmo. Você vê que a cada passagem do Cristo, a cada coisa que ele vai passando ali, é o ensinamento. É uma coisa para se aprender e para se entender como fazer, certo? E aí vai, né, desde da transformação da água em vinho, né, que aí os alquimistas têm o mesmo significado, que é transformar o chumbo em ouro, né, que é você transformar o chumbo da personalidade, transformar essa água em vinho do espírito, né? O ouro do espírito, né? Então aqui é justamente negar a si mesmo, né? Então são vários simbolismos que tem, porque essas pessoas que estavam ali contando isso, elas contam de um jeito para quem está fazendo esse trabalho vai entender, mas para quem não vai estar fazendo esse trabalho vai achar que foi festa mesmo, transformar água em vinho, maravilha, que o Cristo estava ali para transformar água em vinho, né? Que seria como se fosse um dos primeiros milagres dele, né? Para só demonstrar que ele pode fazer milagre, né? Mas não é, existe um significado realmente por trás de tudo isso, né? Mas só vai entender quem trilhar esse caminho, quem lê a Bíblia, lê as Sagradas Escrituras realmente com a letra viva, com a consciência, com o coração. Você não vai conseguir ler a Bíblia se você ler com o intelecto. O intelecto não vai lhe ajudar. Ele só vai lhe dar cada vez mais conhecimento e você vai aflorar conhecimento, mas um conhecimento morto, né? Não vai trazer para você um significado espiritual. Lamentavelmente é assim, né? A gente tem que ter o equilíbrio entre intelecto e coração, e saber aí, né, desenvolver os dois, e não somente um. Tá? Em relação à psicosofia, como eu mencionei um pouco no início desses apócrifos, né, que existem, porque antigamente, né, no cristianismo, os primeiros cristãos, né, que existiam, né, eles tinham todos esses conhecimentos, né, e aí esses conhecimentos foram todos ocultados, ou foram todos banidos, ou escondidos, enfim, ou destruídos pelas instituições fortes e vigentes que queriam, né, ali dominar. Então a Psofia foi um desses ensinamentos que foi escrito, né, e é uma coisa muito interessante, porque na Psofia, quando você começa a ler ela, logo no início dela, ela fala que a Psofia retrata os 11 anos que Jesus passou com os apóstolos, né? Ensinando a esses apóstolos. 11 anos após a sua crucificação ali, vamos dizer assim, né? Então, você percebe o quão rico é um material desse e o quanto catastrófico foi o que fizeram, né? Com essa castração da humanidade, vamos dizer assim, né? Omitindo esses conhecimentos para a humanidade, né? Como é que uma pessoa naquela época, né, se achava tão poderosa, ou se achava tão superior aos outros, de dizer para nós o que é o certo e errado, ou o que eu devo ler ou não, né? Então, são esses conflitos que existem aí desde o cristianismo antigo, né, primitivo, que a gente vê e percebe que o quão esse conhecimento foi maltratado, né? Com esse conhecimento foi, na verdade, maltratado, mas ainda bem, né, que muitos desses conhecimentos foram resgatados, foram achados, e estão hoje aí contribuindo para a gente ter uma visão melhor sobre esse cristianismo que foi ocultado de nós, né, da humanidade. Então a Psofia é um livro muito bom, conta-se uma ascensão dessa alma, como ela quer subir, como ela quer ascender, né, e ensina várias coisas, tem uma linguagem parecida como
ai, o Apocalipse, né, do texto de João, tem uma linguagem parecida ali, porque é uma linguagem assim muito, às vezes você lê e os termos que Jesus usa ali e tal são termos assim que às vezes falta-se a nossa compreensão, mas também tem muitas passagens interessantes que tem um diálogo dos apóstolos com Jesus. E nesses diálogos é muito interessante as coisas que eles perguntam, como ele responde, e se vê também uma mulher entre os apóstolos sendo tão importante quanto os apóstolos, ou até mais, né? No mundo altamente machista daquela época, onde as mulheres não podiam falar, não podiam se expressar, não podiam pregar, né? Como hoje existem algumas instituições que as mulheres não podem pregar, né? Existem aí algumas instituições que só o homem prega, a mulher não tem vez, não pode, né? E antigamente não era diferente. Se hoje é assim, imagina antigamente, gente. Se hoje a mulher, coitada, ela é castrada, ela é tirada de vários aspectos da sociedade, imagine antes, né? E Jesus era aquele, né, que deixava a mulher falar, deixava ela se expressar, né? A mulher tinha uma importância ela tinha um grau de importância igual ao homem, né? Na pessoa que a gente vê também Maria ali, Maria de Magdala ali conversando também, colocando perguntas e ele respondendo. E o livro a Pissofia, certo? É um livro aí que foi descoberto em 1772 também, esses novos livros, né, que muitos acadêmicos leem hoje, estudam. Existem inúmeros reportagens, inúmeros documentários, né, desses canais aí que fazem coisas históricas, desde o History Channel, NetGeo, Discovery, enfim, vários outros. Vários desses canais aí que eles têm vários documentários e relatam sobre esses livros que foram achados e tem muita coisa interessante, né? Inclusive um documentário muito interessante também todos eles são, mas o Evangelho de Judas também é muito legal, dá para ter uma compreensão também desse Judas, desse traidor que é colocado ali como traidor, né? Mas é uma representação simbólica do que esse Judas teve que fazer. Existe a parte simbólica, né? Disso aí tudo. Tem mais alguma pergunta, Paulo? Não, eu acredito que foi isso mesmo. Pronto. Eu quero agradecer a todos, como a gente falou aqui, das pessoas que acompanharam a gente aqui na live e puderam assistir, né? Agradeço a presença, agradeço as perguntas. Vai ficar gravado, Paulo vai deixar gravado aí essa live. Eu também vou colocar depois no meu canal, né? E vocês vão poder ter acesso aqui também no canal do Paulo, tá? E espero que todos possam aproveitar, que quem quiser assistir de novo essa live vai assistir do começo, né? Reflitam sobre esses aspectos, né? Porque esse ensinamento cristão que nós temos, né? Esse ensinamento que o Cristo, né? Por isso cristão, né? Que trouxe, é um ensinamento realmente do mestre, dos mestres, né? E hoje em dia nós conhecemos esse conhecimento como ensinamento cristão, né? Ensinamento do Cristo. É o nome que nós damos a isso, né? Mas é um conhecimento universal, né? É um conhecimento que todo povo, toda raça, todo ser que quer fazer, seja qual planeta que for, que queira fazer isso, e que seja qual for o nome que tiver lá do outro lado da galáxia, ou do outro lado do mundo, né? Que esse conhecimento ele sempre foi ensinado de tempos em tempos, desde do Antigo Egito, nos conhecimentos maias, nos mistérios maias, nos mistérios orientais, na Índia, né? Então esse conhecimento sempre foi ensinado por várias raças, por várias épocas, por vários povos, e é um conhecimento que é ensinado também em todo o universo, seja qual for o planeta que tiver nesse mesmo nível que nós estamos, né? Vai ser sempre ensinado esse conhecimento, porque esse conhecimento vem dessas forças que nós falamos, né? Tanto do Pai, desse Filho e desse Espírito Santo, desse Filho como esse Cristo cósmico, né? Que essa força é universal, essa força é uma força que se expressa em todo o universo, né? Mas, lamentavelmente, nós não temos todas as ferramentas para poder entender isso, né? Mas temos
esses mestres, né, que nos ensinaram e que trouxeram todo esse conhecimento para facilitar o aprendizado, né? Então, espero que vocês possam refletir, possam ver e possam aplicar isso na vida de vocês, né, o quanto antes, né? Aplicar o que o Cristo ensinou, que é acessível, né? Eu sei que hoje em dia o conhecimento, ou o autoconhecimento, ou seja, esse conhecimento dessas explicações, né? Ela tá por toda a internet, tá por todos os lugares, né? Tá bem espalhado, né? E às vezes a gente se sente um pouco perdido para encontrar, para achar, né? Porque realmente tudo está por aí. Tudo está sendo hoje explicado, né? Mas tem algumas que é meio equivocado, algumas explicações, tem outras que são certas, né? Também tem isso, né? De achar o certo e errado. Então tá um grande labirinto, né? Hoje aí. Mas existem pessoas como eu, como outros, ou algumas instituições que acabam condensando, né? Juntando esse conhecimento, né? Para facilitar para as pessoas, para elas poderem trilhar esse caminho, né? E é isso que eu espero, é isso que também eu espero fazer e espero que vocês possam fazer também na vida de vocês, tá? Agradeço o Paulo novamente, Paulo, pela oportunidade. Espero que tenham gostado. E qualquer coisa, meu canal hoje no Instagram ou no Facebook ou no YouTube se chama instrutor.conhecimento, né? Para você poder me acompanhar e poder seguir, né? Eu agradeço também. E o próprio canal do Paulo aí também, né? Que é o Alimentação Divina, né? Underline 777 underline, se não me engano. Que o Paulo também faz aí um trabalho legal de divulgar essas coisas e reunir, enfim, para as pessoas, né? E ele faz estudos também lá no canal dele sobre esses temas e é bastante legal, tá? Muito obrigado a todos e uma boa noite, boa tarde a todos aí, né? Onde eu tô aqui já é noite, ficou escuro aqui já, tá? Mas é isso, tô um pouquinho no futuro, vamos dizer assim, então poucas horas no futuro aí, tá bom? Agradeço a todos, valeu, Paulo. Tá certo, então. Boa tarde aí, boa noite pro Rodrigo. Vou encerrar aqui. Tá bom, agradeço, boa noite a todos, valeu, tchau.